Hoje eu vou dar 3 dicas para os arquitetos recém-formados. A primeira é sobre como otimizar tempo de projeto. É normal a gente se preocupar com o tempo que vai levar para desenvolver um serviço, principalmente quando a gente usa essa informação para precificar o nosso serviço. A dica é que você documente as suas etapas de projeto e faça um levantamento das horas que você utiliza para desenvolver eles. Assim você vai ter mais controle sobre isso e vai saber pontualmente onde você está levando mais tempo e não precisa. Então você vai ter mais controle sobre esse tempo. Outra questão que demanda muito tempo no nosso tempo de projeto é a síndrome da folha em branco. A síndrome da folha em branco é quando a gente se depara com o início do projeto e não consegue iniciar ele, faltam ideias. Isso acontece porque a gente geralmente busca acertar no primeiro traço, mas também acontece pela falta de informações, e isso é muito normal quando a gente está atendendo os nossos primeiros clientes reais, de entender que informações que eu preciso ter deles para iniciar esse projeto, para definir as minhas escolhas. Então a dica aqui é que você volte lá para a tua ferramenta de briefing, veja que informação cada pergunta que está lá te dá, e naquele momento ali que você está travado, que informação que você poderia ter, então que pergunta que você poderia ter lá na tua ferramenta de briefing. Outra coisa que ajuda muito a otimizar tempo de projeto são equipamentos atualizados. Acho que todo arquiteto já deve ter passado pela situação de ter que ficar aguardando um programa responder ou dar um erro, e isso demanda muito tempo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade eu comprei um notebook com a melhor configuração da época e 5 anos depois, quando me formei, ele já não servia mais. Então, se preocupe sempre estar com os programas atualizados, com os equipamentos atualizados, que isso vai te otimizar muito tempo, principalmente quando você é carreira solo e é responsável por todos os processos. Outro fator que pode demandar mais tempo é quando você é responsável por todas as etapas do teu processo. Quando eu iniciei o Studio LS, eu tinha carreira solo e era responsável por todas as etapas. E isso é muito importante, porque a gente realmente entende a fundo como todo o processo acontece. Mas as coisas começaram a melhorar quando eu comecei a dividir esses trabalhos. Então, através de parceiros especialistas em alguns temas, como detalhamento, renderização de imagem. Então, através dessa formação de equipe, eu já não tenho uma equipe interna, mas eu tenho parceiros terceirizados, que a gente divide essa mão de obra, sobrando mais tempo para você, então, para utilizar na captação de clientes, no atendimento. E outra questão muito importante nessa questão de parcerias é de a gente dividir conhecimentos. Por exemplo, tem tipologias de projeto que vão ser muito diferentes, que você nunca pegou para projetar. Vou citar um exemplo. Eu vou projetar um restaurante agora, nunca projetei um restaurante. Eu vou precisar de uma super pesquisa a fundo sobre essa tipologia, como é que funciona. Por que então, ao invés de eu demandar todo esse tempo, eu não procuro um arquiteto especialista no assunto, que já tenha projetado muitos restaurantes, e faço uma consultoria com ele, ou uma coparticipação. Inclusive, você já pensou em ser especialista em alguma tipologia? A segunda dica é sobre a insegurança na hora de apresentar um projeto. O frio na barriga, o nervosismo é algo normal, principalmente porque a gente gera uma certa expectativa diante do projeto, do retorno do cliente, da aprovação. Mas existe uma diferença entre essa expectativa e insegurança. Aquela tensão terrível, aquele medo de errar, aquele medo de o cliente fazer uma pergunta e você não saber responder, geralmente são reflexos de você não saber o porquê das escolhas de projeto. A minha recomendação é que você não pule nenhuma etapa, principalmente a inicial, que é a escuta das necessidades do cliente, do que ele realmente precisa. A terceira dica é sobre como reduzir alterações de projeto. Entenda que alterações existem e não são inadmissíveis. Se precisa alterar, tem que ser alterado. O grande problema é que isso leva muito mais tempo e, dependendo da quantidade de alterações, pode gerar um certo desgaste entre cliente e arquiteto. Então, primeiro, entenda o seu cliente, que as chances de você acertar nas escolhas são maiores. O segundo é utilizar uma ferramenta muito simples, que é a ferramenta do porquê. É se perguntar o porquê das necessidades do cliente, que te ajudam a entender o que você vai projetar, mas o porquê também das suas escolhas de projeto. Um exemplo disso é um experimento feito em Harvard pela psicóloga Ellen Langer,
que aconteceu da seguinte forma. Existia uma fila para um xerox e uma pessoa sempre tentava furar essa fila. Aconteceram 3 situações diferentes. Na primeira situação, a pessoa simplesmente furou a fila sem dar justificativa nenhuma. Na segunda situação, a pessoa deu uma justificativa até forte. Ela falou, olha, se eu não conseguir imprimir isso aqui em tanto tempo, eu vou ser reprovada, vou perder meu curso. Então, ela deu uma justificativa forte. A terceira situação, a pessoa chegou, furou a fila e disse o seguinte, olha, eu tenho 3 folhas, vai ser rápido e eu tô com muita pressa. Então, é uma justificativa média, porque ali todo mundo tem pressa. Surpreendentemente, a justificativa forte ou fraca pouco importa. O importante é ser justificado. Na primeira situação, 60% das pessoas permitiram que a pessoa furasse a fila, mesmo sem nenhuma justificativa. Na segunda situação, com uma justificativa forte, 94% das pessoas permitiram que ela furasse a fila. E na terceira, com uma justificativa média, 93% permitiram que ela furasse a fila. Então, dar uma justificativa forte ou fraca deu uma diferença de 1%, enquanto não dar nenhuma justificativa de 34%. A mesma situação acontece num projeto. Quando você justifica uma escolha e ela tem a ver de fato com a vida do cliente, maiores as chances de ele aprovar e ele vai ser mais receptivo porque aquilo faz sentido. Lembre-se, se faz sentir, faz sentido.